Olá, amigos! Vamos ao resumão do GP do Japão, que teve o mesmo vencedor da edição passada, porém neste ano foi realizado na época da famosa flor de cerejeira, deixando mais belo o já festivo GP japonês. Max Verstappen fez o início perfeito para seu fim de semana ao ser o mais rápido na primeira sessão de treinos livres de sexta-feira no Japão. O TL1 em Suzuka foi interrompido com bandeira vermelha depois que Logan, correndo com o chassi reparado de seu companheiro de equipe na Williams, Alex Albon, bateu na curva 7. A Williams confirmou mais tarde que o chassi estava bom, mas o carro sofreu grandes danos na suspensão dianteira e também na caixa de câmbio. Sérgio Pérez foi o segundo mais rápido, enquanto Carlos Sainz foi o terceiro mantendo o bom desempenho da Ferrari após a vitória em Melbourne. A Mercedes trocou parte da unidade de potência de Lewis Hamilton, que terminou em quinto. Uma ausência no primeiro treino foi Daniel Ricciardo, que cedeu seu RB para o piloto júnior Ayumu Iwasa. O herói da casa, Yuki Tsunoda, fez um excelente treino em nono, enquanto Iwasa conseguiu P15. No segundo treino livre a sessão foi atrapalhada pela chuva no Japão. Com a pista úmida, a maioria dos pilotos completaram suas voltas com pneus intermediários. Depois de um TL1 com pista seca, mais fria, as chuvas que antecederam o segundo treino deixaram a pista escorregadia. Lewis Hamilton da Mercedes foi o primeiro a ir para a pista. Daniel Ricciardo fez o mesmo, porém mais por necessidade, já que ficou de fora do primeiro treino livre para ceder o RB para Ayumu Iwasa, mas deu uma volta de instalação e retornou aos boxes. À medida que as condições melhoraram, alguns pilotos tentaram voltas com pneus slicks. E nessa condição Piastri registrou o tempo mais rápido, com um tempo cerca de 5 segundos mais lento do que o de Max Verstappen no treino livre 1. 6 pilotos optaram por não ir à pista: Verstappen, Sérgio Pérez, junto com Pierre Gasly da Alpine, a dupla da Aston Martin Fernando Alonso e Lance, e Russell. No terceiro treino livre Max Verstappen liderou a tabela de tempos, enquanto pilotos e equipes completavam seus preparativos para a qualificação. Depois de liderar a sessão de abertura no seco de sexta-feira, Verstappen fez o então melhor tempo do fim de semana em condições igualmente nubladas e frescas no TL3. Seu tempo foi alguns décimos melhor que o de Sérgio Pérez. Sem surpresa, a maioria dos pilotos saiu imediatamente dos boxes, já que as condições climáticas não ajudaram no TL2. A Mercedes parecia muito mais forte em Suzuka e ficou em segundo lugar no TL3, enquanto Alonso completou os 5 primeiros. Seu companheiro de equipe, por outro lado, fez um péssimo P18. Carlos Sainz e Charles terminaram em um decepcionante 7º e 10º lugar. Foi uma sessão relativamente tranquila, mas mesmo assim tivemos algumas escapadas de pistas, como a de Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo da RB. Na qualificação, o piloto da Red Bull, Max Verstappen, conseguiu a quarta pole da temporada, com outra exibição impressionante. Verstappen liderou do Q1 ao Q3 no icônico circuito de Suzuka para terminar na pole, colocando-se pouco mais de meio décimo à frente do companheiro de equipe Sérgio Pérez. Lando Norris, da McLaren, conseguiu um terceiro após uma excelente volta, com Carlos Sainz, da Ferrari, juntando-se a ele na segunda fila, seguido por Fernando Alonso da Aston Martin, e Oscar Piastri na segunda McLaren. A dupla da Mercedes, Lewis Hamilton e Russell, conseguiram respectivamente o 7º e o 9º tempo. O herói da casa, Yuki Tsunoda, conseguiu o 10º pela RB, a terceira largada consecutiva do piloto japonês entre os 10 primeiros. Foi uma sessão complicada para Charles, conseguindo apenas o 8º no grid. No domingo tivemos mais um passeio de Max Verstappen, que retomou a sua forma vitoriosa depois de abandonar o GP de Melbourne, marcando sua terceira vitória na temporada de 2024. Sérgio Pérez completou a dobradinha para a Red Bull. O início da corrida foi agitado devido ao contato entre Alex Albon e Daniel Ricciardo, que fez com que os dois carros colidissem com as barreiras. O incidente trouxe uma bandeira vermelha enquanto os reparos na pista eram realizados. Após uma parada de meia hora, a relargada teve Verstappen pulando novamente à frente do pelotão. Como as temperaturas da pista estavam muito mais quentes do que os 2 primeiros dias do fim de semana, elevando a degradação dos pneus, a maior parte do pelotão optou a fazer pelo menos 2 paradas. Verstappen controlou seu ritmo confortavelmente na frente, recebendo a bandeira quadriculada mais de 10 segundos à frente de Pérez. Charles teve que se contentar com o 4º lugar, fazendo uma bela corrida de recuperação com a estratégia de uma parada. Lando Norris da McLaren terminou em 5º. Fernando Alonso manteve o P6 no Aston Martin, enquanto Russell e Oscar Piastri travaram uma batalha no final da corrida para cruzar a linha em 7º e 8º, respectivamente. Lewis Hamilton terminou o dia em 9º, e Yuki Tsunoda, 10º colocado,
marcando seu primeiro ponto em frente à sua torcida. Zhou Guanyu foi o único abandono após o acidente, sendo parado por sua equipe Sauber com um problema na caixa de câmbio. Pérez terminou 10 segundos atrás de seu companheiro de equipe em segundo, enquanto Carlos Sainz conquistou a última posição do pódio em terceiro, depois de ultrapassar o companheiro de equipe da Ferrari Charles nas últimas voltas. Verstappen conquistou o ponto bônus pela volta mais rápida, o que significa que sua vantagem no campeonato aumentou para 13 pontos sobre Pérez, que subiu para segundo, à frente de Charles. Troféu Leclerc. O troféu Leclerc ficou para o Logan após seu acidente na sexta-feira. Mas saíram fotos e vídeos afirmando que o carro não respondeu à direção de Logan, pouco se falou disso. O chefe da Williams foi categórico ao afirmar que o acidente aconteceu devido Logan não saber onde estava na curva, causando treta. Situação de Ricciardo está cada vez mais complicada na RB, o sonho do australiano de retornar à RBR fica cada dia mais distante. Não temos oficialmente um assento livre no time principal, mas com a Audi atrás de pilotos e Pérez não renovando, começa a surgir uma possibilidade para o seu parceiro Tsunoda no time principal. Analisando os números. Após o incidente da corrida de Melbourne, Verstappen voltou a sobrar, e aparentemente o único que pode numa situação bem remota de incomodá-lo é Carlos Sainz, caso a equipe italiana consiga equilibrar as forças. Em 3 corridas Sainz conseguiu 3 pódios sendo que um foi uma vitória. As 5 melhores continuam as mesmas, alternando entre si a terceira força, algo que complica para a turma do fundão conseguir pontos. Porém a RB começa a dar sinais de melhora e neste fim de semana, Tsunoda conseguiu um 10º lugar com todos os carros das 5 melhores na pista. Próxima corrida será daqui 2 semanas na China, casa de Zhou. Última corrida por lá foi em 2019 e antes da pandemia. Na época a Mercedes ainda era soberana. Nos encontramos no próximo resumão. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas outras plataformas digitais. Até a China!